Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio e essa é uma aula do nosso curso de matemática preparatório para o Censo 2022. Hoje nós falaremos um pouco sobre valor numérico de uma expressão algébrica. A propósito, esse vídeo faz parte do módulo sobre função do primeiro grau. E lógico, antes de chegarmos na função do primeiro grau, nós vamos falar um pouco sobre as coisas que precedem. Vamos falar um pouco sobre expressões algébricas, nós vamos adicionar, subtrair, multiplicar, dividir expressões algébricas. Na sequência, falaremos sobre equações do primeiro grau, depois problemas envolvendo equações do primeiro grau e na sequência nós chegaremos no final falando sobre função do primeiro grau. Para você que chega agora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Aqui na descrição do vídeo, você pode pegar o teu acesso a esse curso totalmente gratuito. Já aproveito para você deixar um like. Peço para você deixar um like porque isso é muito importante aqui para o nosso canal e mostra também para o YouTube que nós estamos construindo um conteúdo relevante. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa aula. Vamos lá, vamos iniciar. Olha só, como eu falei, nós falaremos hoje sobre valor numérico de uma expressão algébrica. Então, olha só, deixa eu diminuir um pouco a quantidade de informação que nós temos aqui. Então, só para começar, nós temos o nosso cabeçalho aqui, que diz que nós estamos no módulo sobre função do primeiro grau. Mas, sabendo que, considerando as questões da Fundação Getúlio Vargas, no nível do concurso que nós estamos estudando, que é o do recenseador, né, nível fundamental, então nós chegaremos em função do primeiro grau, que é um conteúdo do edital, só que nós não aprofundaremos, certo? Nós chegaremos, mas não aprofundaremos. E lógico, nós temos que ver todas as situações possíveis, e uma delas é o valor numérico de uma expressão algébrica. Só para relembrar as últimas aulas, ou a primeira aula desse módulo, onde eu expliquei o que é uma expressão algébrica. Expressão algébrica é uma expressão matemática que contém letras e números, ou somente letras. Se você assistiu a aula, você deve estar lembrando de alguns exemplos que eu coloquei. Se não assistiu, não tem importância. Eu vou colocar aqui uma expressão algébrica, porque é em cima das expressões algébricas que nós calculamos o valor numérico de uma expressão. Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui uma expressão algébrica. 3x adicionado a 2y menos 5. Certo? Por enquanto eu preciso que você foque só nessa parte aqui. Primeira coisa, ela possui letra? Possui letras, né? Possui o x e o y. Agora, só um detalhe. Esse x, esse 3 que acompanha o x, ele representa o quê? Vamos lá. Eu tenho 3x. Nesse caso, nós não falamos que aqui nós temos número, embora tenha o número 3 ali. Só que esse número 3, ele representa quantas vezes eu tenho o x. Ele indica a quantidade de x que eu tenho. 3x, de forma detalhada, significa x mais x mais x. Então, perceba que 3x é o x 3 vezes. Então, perceba que eu só tenho letra aqui, eu não tenho número, certo? A mesma coisa acontece com 2y. 2y é y mais y. O 2 indica quantas vezes eu tenho y. Agora, eu tenho um menos 5 aqui, sozinho, isolado. Então, aqui sim nós temos um número. Então, essa expressão algébrica contém letras e número. Ah, tem expressões que possuem somente letra? Tem. Eu posso criar aqui, ó. Eu posso pegar uma parte dessa expressão. Essa aqui é uma expressão algébrica, 3x. Ela só tem letra, certo? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Por que eu coloquei x igual a 2 e y igual a 5? Porque nós vamos ver aqui o valor numérico de uma expressão algébrica. A expressão algébrica está aqui. O que seria o valor numérico de uma expressão algébrica? Significa que eu vou substituir esses valores de x e y nessa expressão algébrica, certo? E aí é importante que vocês entendam o seguinte. Aqui eu estou criando um caso particular para x igual a 2 e y igual a 5. Poderia ser x igual a 3 ou 4 ou qualquer outro número ou uma fração? Poderia. Então, nesse caso, na expressão algébrica, nós chamamos o x e o y de
variáveis. Por quê? Variável é uma coisa que varia, é uma coisa que pode mudar de valor, não é verdade? Então, olha só, eu coloquei x igual a 2, mas poderia ser qualquer outro número aqui, certo? Agora, muita gente tem uma dúvida, né? Poxa, variável, valor desconhecido, incógnita. Aqui nós temos uma variável, então o valor de x e y é variável, eles podem variar. A gente começa a atribuir valores para x e y e a gente começa a chegar nos resultados. Mas eu posso criar uma equação, certo? Eu posso dizer que x menos 3 é igual a 6. Não vou entrar no mérito do motivo pelo qual isso aqui é uma equação. Essa parte aqui embaixo. Tá bom? Eu só quero dizer para você que é uma equação e esse valor aqui não é uma variável. Ele é uma incógnita, é um valor desconhecido. Porque nós temos como descobrir o valor de x? Sim, o x aqui vale 9, porque 9 menos 3 é igual a 6. Ah, mas aqui é variável, aqui eu posso atribuir. Posso? Aqui eu não posso. Se eu começar a atribuir valores para x aqui, o que vai acontecer? Eu posso atribuir 6. 6 menos 3 é igual a 6. Isso é verdade? Isso não é verdade, né? Porque 6 menos 3 não é igual a 6, certo? Então isso aqui está falso. Então significa o seguinte, que nas equações nós temos incógnitas, nós temos valores desconhecidos passíveis de serem descobertos. Aqui não, aqui é variável, tudo bem? Nós chegaremos nas equações. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero substituir os valores de x e y por esses valores aqui, ó, x igual a 2 e y igual a 5, certo? O resultado da substituição é justamente o valor numérico dessa expressão algébrica. E aí vocês perceberam que nós temos um conceito aqui de valor numérico. E é justamente isso que nós vamos fazer uma leitura aqui. Olha só, vou melhorar o meu espaço aqui para a gente fazer uma leitura. Que o valor numérico é o resultado das operações efetuadas. Operações é o quê? É uma adição, é uma subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz quadrada e assim por diante. Então, o valor numérico é o resultado, é o final das operações efetuadas em uma expressão algébrica, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Após a substituição das variáveis, que no caso é o x e o y, por números. Então, nós vamos substituir as variáveis x e y por números. E aí eu vou mostrar para vocês na prática como que nós vamos fazer. Primeira coisa, eu vou escrever aqui, vamos lá, deixa eu melhorar aqui. Eu vou escrever aqui a nossa expressão algébrica. 3x adicionado a 2y menos 5. Essa é a nossa expressão. Agora, eu vou substituir os valores de x e y, respectivamente, por 2 e 5. Então, nós vamos ter 3, vou mudar a caneta aqui para ficar mais fácil, vezes 2, que é o valor de x, tudo bem? E aí, eu vou adicionar a 2 vezes o valor de y, que é 5. E depois, nós finalizamos com o menos 5. Certo? Então, esse é o primeiro passo. Eu fiz a substituição dos valores de x e y na minha expressão algébrica. Agora, eu tenho uma expressão numérica. Por quê? Porque eu tenho números aqui, uma expressão com números. Nós já vimos isso nos módulos anteriores. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar qual é a prioridade. Veja que eu tenho uma multiplicação aqui, e tenho uma multiplicação aqui, e tenho uma subtração. Mas a prioridade será a multiplicação. 3 vezes 2 é 6, e mais 2 vezes 5 é mais 10. E lógico, eu vou repetir aqui o menos 5. Agora, eu vou resolver da esquerda para a direita, porque nós temos uma adição e uma subtração. Então, faremos da seguinte forma. 6 mais 10, vou colocar aqui na frente agora, 16, menos 5. 16 menos 5 é igual a 11. Agora, presta atenção. Esse 11 aqui representa o valor numérico dessa expressão algébrica aqui em cima para x igual a 2 e y igual a 5.
Ah, professor, e se eu mudar o valor de x ou o valor de y, ou mudar os dois valores, vai mudar o valor numérico? Com certeza. Não é verdade? Nós vamos verificar isso em outras situações. Agora, vamos fazer uma leitura novamente desse conceito para a gente entender o que nós fizemos aqui. O valor numérico é o resultado das operações efetuadas. Então tá aqui, ó. Nós fizemos várias operações e aí esse é o valor numérico. É o resultado, no caso é o 11. Então, o valor numérico é o resultado das operações efetuadas que nós fizemos em uma expressão algébrica, que é essa que nós escrevemos aqui. Após, então, as operações efetuadas após a substituição das variáveis por números. Então, nós substituímos as variáveis x e y por números. E nós realizamos operações e o valor numérico é o resultado dessas operações. Certo? Então, aqui está o valor numérico da nossa expressão algébrica. Agora, isso aqui é um caso isolado, um caso sem contexto, fora de contexto, vamos dizer assim. Agora eu vou mostrar para vocês duas situações onde nós temos um contexto, que é basicamente o que nós teremos nas nossas atividades também, lógico, e teremos também nos simulados e com certeza nas provas dos concursos que nós vamos fazer. Então, eu tenho aqui uma primeira situação para a gente criar a nossa expressão algébrica. Então, nós vamos criar uma expressão algébrica a partir de um contexto, certo? Vamos fazer a leitura. Uma fábrica de parafusos tem um custo fixo mensal de R$ 12.000. Então, primeiro ponto que eu chamo sua atenção aqui, ó. Custo fixo mensal. Mensal significa que é todo mês, certo? Custo fixo significa que ele não vai variar. É um valor fixo. Então, significa que em janeiro, essa fábrica tem um custo de R$ 12.000, custo fixo, tá? Por enquanto. Em fevereiro, vai ter um custo fixo de R$ 12.000. Em março, vai ter um custo fixo de R$ 12.000 e assim por diante. É um valor fixo. Mas, além desse custo fixo, nós temos um custo de 20 centavos por peça produzida. Vou fazer a leitura novamente. Uma fábrica de parafusos tem um custo fixo mensal de R$ 12.000, além de 20 centavos por peça produzida. Além de 20 centavos, significa que, além desse custo fixo, nós temos um custo variável. Por que esse custo é variável? O custo de 20 centavos por peça? Porque dependendo da quantidade de peças, nós temos esse custo, ele vai aumentar, esse custo variável. Quanto mais peças, maior é o custo variável. Quanto menos peças, menor é o custo variável. Certo? Então, aqui eu tenho uma informação que o custo é de 20 centavos. E lógico, se a fábrica está produzindo, estou falando só do custo variável, existe uma situação ali, tem uma pessoa trabalhando, a mão de obra, existe uma matéria-prima empregada ali naquele produto. Então, existe um custo que é variável e depende da quantidade de peças. Então, vamos lá, vamos continuar lendo. Vamos representar o custo mensal. Veja que agora ele falou do custo mensal. Ele não falou do custo fixo. E ele também não falou aqui do custo variável. Ele falou do custo mensal. Então, o custo mensal aqui é o custo fixo somado com um custo variável. Tudo bem? Então, é importante que você entenda isso. Porque muitos problemas têm essa estrutura de um valor fixo e de um valor variável. Então, dando continuidade, vamos representar o custo mensal por meio de uma expressão algébrica. Ou seja, expressão algébrica contém letras e números, ou somente letras. Vamos representar por meio de uma expressão algébrica a partir da quantidade de peças produzidas. Então, a minha expressão algébrica está em função de quê? Da quantidade de peças produzidas. A quantidade de peças será representada por x. Se você assistiu a minha aula, a primeira aula desse módulo, eu falei sobre essas expressões algébricas. Quando nós estamos criando uma expressão algébrica dentro de um contexto, nós temos que dar nome para a variável. Ou x, ou y, ou a, ou b, ou qualquer letra, certo? Por quê? Porque nós vamos sair de um contexto de linguagem corrente, né, que é a nossa linguagem, para uma linguagem matemática. Então, você vai ter que usar o valor desconhecido como uma letra. E os números e as outras operações, como adição, multiplicação e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui.
O meu custo tem duas partes. Então, a primeira parte é muito fácil. É R$ 12.000, que é o custo fixo. Eu coloquei um sinal de adição, de soma. Por quê? Porque eu tenho um custo fixo de 12 mil e tenho também um custo variável. E é desse lado que eu vou colocar o meu custo variável. Ah, professor, eu poderia começar com um custo variável? Sim, na adição de duas parcelas, tanto faz se o 12 mil vai ficar antes ou depois. Não é verdade? É a propriedade comutativa. Nós falamos isso também na última aula. Só que tem um detalhe. Agora vem a parte onde entra a minha letra, a minha variável, certo? Que é a quantidade de peças que foram produzidas. Presta atenção. É importante que nós comecemos aqui por um caso particular. E a partir dos casos particulares, nós vamos generalizar. Dá uma olhada. Se eu tenho uma peça, então o custo será 20 centavos. Que conta é essa? É uma peça vezes 20 centavos. Então, 1 vezes 20 centavos é igual a 20 centavos. Eu tenho uma peça, o custo é 20 centavos. Se eu tenho duas peças, quanto que vai ser o meu custo? É 20 centavos mais 20 centavos. É 40 centavos. Então, matematicamente, eu represento assim. Duas peças é 2 vezes 20 centavos. Certo? Agora, se eu tenho 3 peças, então eu tenho 60 centavos. É 20 centavos da primeira, 20 centavos da segunda e 20 centavos da terceira. É uma soma de 20 centavos 3 vezes. Então eu posso resumir isso em 3 vezes 20 centavos. Você já percebeu que a gente encontrou um padrão aqui? Eu tenho sempre a quantidade de peças multiplicado por 20 centavos, porque 20 centavos é o custo de cada peça. Então, se eu tenho X peças, que é o caso aqui, ó, o nosso caso aqui, então é X vezes 20 centavos. E X vezes 20 centavos, opa, deixa eu voltar aqui, é 0,20x, ou simplesmente 0,2x, ou simplesmente 0,20 vezes x, certo? São coisas que têm o mesmo significado. Então, é essa estrutura que nós vamos utilizar aqui, ó. É 12 mil adicionado a 0,20x, ou simplesmente 0,2x. Essa é a nossa expressão algébrica que representa o custo dessa fábrica, que é a parte fixa e a parte variável. É uma expressão algébrica? Sim, ela possui número e letra, certo? Então vamos lá, vamos dar sequência. Nós temos mais uma pergunta aqui. Eu quero saber o custo para um mês, porque tudo isso que nós criamos aqui foi para um mês. O custo fixo é mensal, é para um mês. E o custo aqui é para a quantidade de peças, que no caso a gente está considerando aqui o que vai ser produzido em um mês. Então ele está pedindo o custo para um mês em que a fábrica produzir 10 mil parafusos. Então presta atenção. Se a fábrica vai produzir 10 mil parafusos, então nesse caso, o nosso X, que é uma variável, é igual, nesse caso aqui, é igual a 10 mil. Certo? Então nós vamos pegar a nossa expressão, vou representá-la aqui novamente. Aqui agora eu vou colocar 0,2 e vou colocar um vezes, só para dar mais ênfase. Então essa é a nossa expressão. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de x, que é 10 mil, aqui na minha expressão. E você percebe que aqui é uma situação contextualizada. Mas nós estamos calculando o quê? O valor numérico de uma expressão algébrica, certo? É justamente o que nós vimos lá no primeiro caso. Então, vamos lá. Eu tenho 12 mil reais, que é o custo fixo, adicionado a 0,2 vezes... Agora, vezes o quê? Vezes o x. Esse meu x, nesse caso específico, ele está valendo 10 mil. Mas nós sabemos que o x é uma variável, então ele pode variar. Tem mês que a fábrica pode produzir 10 mil, tem mês que a fábrica pode produzir 15 mil, ou 5 mil, ou 3 mil, e assim por diante. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu tenho uma multiplicação. Essa é a nossa prioridade. Então, nós vamos repetir o 12 mil. E eu particularmente, vou transformar isso aqui em uma fração. Então, é 2 sobre 10. Ah, professor, mas eu estava trabalhando com 0,20. Então, se é 0,20,
Então, a tua fração será 20 centésimos. É a mesma coisa. Por quê? Porque se você cancelar um zero com um zero aqui, vai ficar 2 sobre 10. Certo? Então, é a mesma coisa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 10.000. É o que nós temos aqui. Certo? Agora é o seguinte. Agora eu vou simplificar a minha fração, a minha multiplicação de fração por número natural. Eu vou simplificar por 10, ou seja, eu vou cancelar um zero e vou cancelar um zero aqui. O que vai acontecer? Vamos lá, vamos melhorar aqui. Vai ficar 12.000 adicionado a 2 sobre 1, né, que eu simplifiquei por 10, né? Se eu cortei o zero, eu simplifiquei por 10, vezes 1.000. Porque eu cortei um zero aqui, eu simplifiquei. Então, nós temos 12.000 adicionado a 2.000, porque 2 vezes 1.000 é 2.000. Então, eu posso afirmar o quê? Vou colocar um R cifrão, porque a minha resposta será em valor monetário. Então, 12.000 mais 2.000 é igual a 14.000. E aí, lógico, eu vou colocar no padrão monetário com 1,00, que representa a parte dos centavos. Então, esse valor de R$14.000, dentro do contexto, representa o custo mensal dessa fábrica quando ela produz 10.000 parafusos, ok? Agora, representa também o valor numérico dessa expressão algébrica, não é verdade? Então, esse é o nosso valor numérico e a nossa resposta. Agora, eu tenho mais uma situação para você. Vamos lá. A última situação, que é a situação 2. Estou trazendo para vocês aqui duas situações específicas, bem características e bem clássicas, porque é importante que você tenha essa experiência, para quando você vê essa situação nas atividades, ou nos simulados, ou nas provas de concurso, você fala assim, caramba, só mudou a situação, o contexto, mas a ideia é a mesma. Situação 2. A locadora de carros Alfa cobra de seus clientes uma taxa de uso diária, mais um valor por quilômetro percorrido com o veículo. Então, tudo bem. Então, ela cobra uma taxa de uso diário, né? Vamos marcar aqui, olha só. Uma taxa de uso diário mais um valor por quilômetro percorrido com o veículo. Então, presta atenção. O custo, o que a locadora cobra, é uma parte fixa, que é uma taxa de uso. Então, eu vou usar um carro na locadora, então eu vou pagar uma taxa de uso. Mais, ou seja, somado, adicionado, com o valor por quilômetro percorrido. Então, se você percorre mais quilômetros, você vai pagar mais no valor variável. Concorda que aqui nós também temos um valor variável? Porque nós temos um valor fixo, que é a taxa de uso diário, e o valor por quilômetro percorrido. Agora, vamos dar continuidade? A taxa cobrada pela locadora é de R$110. Então, essa é a taxa fixa, a taxa cobrada pela locadora. Perceba que ele está falando de taxa aqui em cima. Por dia de utilização do automóvel, certo? E o valor cobrado por quilômetro, ou seja, a parte variável, é R$2 por quilômetro. Cuidado, fica atento, tá? Com essa situação. É cobrado por quilômetro percorrido R$2. Vamos representar um valor desconhecido de quilômetros rodados pela letra N. Então aqui ele já alterou. Nós não vamos utilizar X, vamos utilizar a letra N. A expressão algébrica que permite calcular o valor a ser pago por usar o carro por um dia ele quer a expressão algébrica. Então vamos montar. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho um valor fixo, então vamos iniciar por ele. Esse valor fixo representa R$110. Muito bem. Agora, eu sei que a quantidade de quilômetros percorridos eu não conheço. Mas ele disse aqui no enunciado que nós vamos representar um valor desconhecido de quilômetro rodado pela letra N. Então, N representa a quantidade de quilômetros rodados. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no item anterior, na situação 1. Se eu ando
1 quilômetro nesse carro, estou falando só da parte variável, tá? É 1 vezes 2, eu vou pagar R$2 da minha parte variável. Agora, se eu andar 2 quilômetros, então eu vou pagar R$2 pelo primeiro quilômetro e R$2 pelo segundo. Então, nós vamos pagar R$4. Se nós andarmos 3 quilômetros, nós vamos pagar R$6. Percebe que a mesma estrutura que nós fizemos na atividade anterior, eu tenho aqui a quantidade multiplicado por 2. De onde veio o 2? O 2 foi colocado no enunciado, que para cada quilômetro percorrido, nós pagaremos R$2. Essa é a parte variável. Se eu tenho N quilômetros percorridos, então quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar 2N, ou 2,00 vezes N. Aqui eu dei uma resumida. O 2,00 é 2. Então, para ficar mais interessante, eu coloquei 2Ns. Certo? Então, é a multiplicação do número 2, que é o custo por quilômetro, multiplicado por N, que é a quantidade de quilômetros percorridos. Então, olha só. A taxa cobrada pela locadora é de R$110 por dia de utilização do automóvel. E o valor cobrado por quilômetro percorrido é de R$2. Mas aqui em cima ele fala, ó, que cobra de seus clientes uma taxa de uso diário mais, então tá aqui, ó, mais um valor por quilômetro percorrido, que é quanto? De forma genérica, é 2Ns, não é verdade? Então, essa é a nossa expressão algébrica. Agora, lógico, eu posso calcular o valor numérico dessa expressão? Posso. Por exemplo, se eu falo assim, calcule para mim o valor numérico dessa expressão algébrica para n é igual a 60. O que significa n igual a 60 nesse contexto? Significa que a pessoa que fez a locação do veículo percorreu 60 quilômetros. Então, vamos substituir. Eu vou pegar 110 somado com 2 vezes 60. Primeiro, nós vamos fazer a multiplicação, porque 2 vezes 60 é igual a 120. 110 mais 120, 100, 200, R$230. Certo? Vou colocar o R cifrão aqui antes. Muito bem. Então, nessa situação, nós temos um custo, né, para o cliente de R$230. Certo? Então é isso, pessoal. Estou disponibilizando, neste momento, as atividades para vocês fazerem. Na sequência, eu entro fazendo a correção. Um abraço e até a próxima!